Boa noite a todos os irmãos. Queremos dar continuidade ao nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1. A leitura será do versículo 20 até o versículo 31. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos achegamos na Tua santa presença e te somos, ó Pai, muito agradecidos, primeiramente pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, o qual, ó Pai, nos concedeu a vida eterna mediante o seu sacrifício na cruz e nos introduziu, ó Pai, na Tua presença. Te agradecemos ao Senhor nosso Deus também por esta ferramenta preciosa da qual nós usufruímos nesses dias, que nos permite, ó Senhor, estudarmos a Tua palavra, nos permite reunirmos-nos ao Teu nome, embora ausentes uns dos outros fisicamente, mas espiritualmente ligados ao Senhor nosso Deus, e te somos agradecidos por podermos assim proceder, usando deste recurso que nos é muito precioso neste momento. Queremos, ó Pai, pedir também agora a Tua direção, a orientação do Teu Espírito, neste estudo no qual haveremos de prosseguir. Que a Tua palavra, Senhor nosso Deus, possa entrar em nossos corações, nas nossas mentes, que possamos aprender tudo o que Tu tem proposto esta noite para instruir o Teu povo. Lembrando, Senhor nosso Deus, de tudo o que os Teus servos têm levado na Tua presença, lembrando daqueles irmãos que se encontram enfermos e dos nomes que têm sido levados diante de Ti. Rogamos também por eles, ó Pai, nesta oração, nos encomendando inteiramente nas Tuas mãos com ações de graças. Amém. Primeira carta, Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus perdem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que são e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Contextualizando, né, essa passagem, apenas relembrando também aquilo que já foi tratado em outras, principalmente na semana passada, né, mas já vem sendo tratado. Paulo identifica ali no meio dos coríntios uma tendência de querer entender as coisas de Deus através da sabedoria humana, né?
querer, de certa forma, explicar pelo conhecimento humano, pela sabedoria humana, as coisas espirituais. E isso era um dos motivos que vinha causando aquela divisão no meio deles ali. Haviam grupos, né, no meio daquela assembleia, haviam partidos ali, e quando há um partido, né, quando há uma divisão no seio da assembleia, isso se dá pelo fato de que, pelo menos, um daqueles grupos, né, ou se tem dois grupos, pelo menos um deles tem uma compreensão diferente dos demais. Então, se todos pensassem igual, não haveriam as divisões, né? Inclusive, é exatamente isso que Paulo exorta os coríntios a fazer, no versículo 10 desse capítulo. Né? Ele diz que sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Se todos pensassem igual, não aconteceriam divisões, não haveriam partidos ali. Mas o fato de existirem pelo menos 4 partidos, que é o que nós vimos também no versículo 12, demonstra que havia formas de compreensão diferentes. E, pelo menos em parte, essas formas diferentes de compreender ou de tentar compreender as coisas espirituais se dava porque alguns estavam tentando aplicar a sabedoria humana. Né? E Paulo, então, vai, nesses versículos, mostrar que a sabedoria humana ela é incompatível, né? Ou ela não consegue alcançar os pensamentos de Deus. Deus age de uma forma que, para nós, muitas vezes parece ser, ou para muitos, né, parece ser loucura. Para os gregos, a forma como Deus providenciou a salvação é uma loucura, uma mensagem que eles não podiam compreender com a sabedoria humana. Para os judeus, era um escândalo, e para os gregos, era loucura. Nesses versículos, o apóstolo Paulo coloca sempre os judeus e os gregos lado a lado, mas ao mesmo tempo mostrando que nenhum deles tinha a possibilidade de entender a Deus mediante os seus recursos peculiares. No versículo 20, fala do sábio e do escriba, algo bastante comum e de fácil compreensão para os judeus. O escriba era aquela pessoa versada no Antigo Testamento, uma pessoa que conhecia muito bem as leis e também os ritos e as cerimônias judaicas. Onde está o inquiridor deste século? Aqui estás falando da sabedoria grega, dos filósofos gregos. Uma das ocupações favoritas dos filósofos era de realizar discussões, debates intermináveis acerca de algum assunto. Tem até uma palavra certa, um nome certo para essa atividade, talvez alguém lembre e pode mencionar depois. E era bastante comum isso acontecer. E cada um defendia a sua tese, cada um debatia ferrenhamente com o seu oponente,
para estabelecer a sua posição. Tudo baseado em pensamentos, em sabedoria humana. E aí Paulo pergunta, onde ou para que serve isso? Onde que estão essas pessoas agora? Não tem valor nenhum. Toda essa ciência, toda essa filosofia, todo esse conhecimento das leis judaicas. E ele ainda faz uma pergunta retórica. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Ou seja, algo que para os seres humanos era algo muito grande, muito sublime, algo pelo qual valia a pena se esforçar para conseguir. Tudo isso Paulo chama de loucura, de tolice, de coisa sem valor perante a sabedoria de Deus. O próprio Deus tornou toda aquela ciência humana, toda aquela sabedoria humana em loucura, em algo que não prestava, que não presta. E como ainda vamos ver nos versículos seguintes, de fato, hoje não é diferente. O mundo pensa ter uma resposta para tudo, pensa saber, poder explicar tudo, porém, do seu ponto de vista limitado, míope, desconsiderando, deixando Deus de lado e até mesmo desprezando a Deus. E é justamente nesse caminho que a humanidade erra. Isso é loucura, diz a palavra de Deus aqui. Tudo aquilo que é tão sublime, tão desejável de ser alcançado, comparado com Deus, com a sabedoria de Deus, comparado com a onisciência de Deus, é tudo loucura, é tudo algo que não serve, algo que é desprezível. Nós talvez focamos muito naqueles tempos dos coríntios, porém, se pensarmos nos dias de hoje, não mudou grande coisa. Pelo contrário, talvez o ser humano hoje é mais presunçoso ainda, pensando ser mais sábio ainda, e essa palavra loucura é mais atual do que nunca. Tem uma nota aqui de rodapé, ou tirada ali do site do irmão Júlio, na tradução da Bíblia disponibilizada ali. Eu tenho anotado aqui que o livro Inquiridor também tem o versículo que diz onde o disputador deste século. Então, coloca ali como disputador. E também, então, tem uma explicação ali. Quem discute, quem debate, quem trava batalha verbal. Dentro daquilo que o irmão Samuel lhe comentou também. É interessante que, como o nosso irmão Samuel falou, né, nós olhamos sempre para o passado, quando lemos as Escrituras, e automaticamente meio que nos transportamos para aqueles dias, mas é bem comum nos nossos dias esse tipo de atitude. Nós sempre nos deparamos com esse tipo de situação quando vamos falar
da palavra de Deus para pessoas que se julgam esclarecidas. Eu mesmo já passei por esse tipo de situação muitas vezes. As pessoas julgam-se esclarecidas, julgam-se ter entendimento, presumem que sabem muito sobre muitas coisas, e quando se deparam com a questão da fé, eles é uma barreira. É uma barreira porque eles não compreendem a fé. Eles não compreendem como pode alguém depositar a sua confiança num Senhor ausente, confiado nos manuscritos deixados por Deus através do Espírito, escrito por homens do passado. E nós vemos, é bem comum nós nos depararmos com esse tipo de situação. E aí nós vamos encontrar estas barreiras que nós vemos citadas aqui, né? Pessoas que, uns porque acham que conhecem a palavra de Deus, outros porque não conhecem, mas conhecem outras coisas, outros porque estudam as estrelas e por aí vai, não vai? Motivos e argumentações não faltam, mas a verdade é que a pessoa que se julga esclarecida, ela não entende a fé. E não podemos esquecer também que existem aqueles que precisam ver algum sinal, alguma coisa, para confiar, né? Também tem, eu tinha esquecido de citar isso aí, tem aqueles, porque nós vemos aqui, né, que na passagem os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, né? E existem aqueles nos nossos dias também que só reagem mediante a manifestação de alguma coisa visível. Realmente, como acabamos de ouvir, os judeus eram muito apegados a assuntos, a questões que podiam ver, que podiam perceber, e até mesmo o culto judaico era feito de ritos e cerimônias visíveis, palpáveis, e todo o sistema religioso estava e está sustentado por isso. E no tempo do Senhor Jesus nós vemos isso. Uma boa parte dessas multidões que seguiam ao Senhor Jesus seguiam para ver justamente os sinais. Eles eram muito ávidos por ver algo espetacular, algo diferente. E, por exemplo, o Senhor havia acabado de alimentar 5.000 homens, e aí os judeus o desafiam e falam de Moisés, que deu o maná, e dizem: e tu que sinais fazes? Ou seja, a alimentação e os outros milagres que o Senhor tinha feito anteriormente parece que não era suficiente. E sabemos que o Senhor realizou inúmeros sinais e milagres, obras maravilhosas, durante esses 3 anos e pouco de ministério público, dos quais temos registrados apenas uma pequenina parcela. O próprio João diz isso no final do seu evangelho. E quando o Senhor estava ali pendurado na cruz, eles mais uma vez, desafiando e zombando e escarnecendo, disseram: desce da cruz, ou seja, faz um sinal aí visível e nós vamos crer. Tudo que ele tinha feito anteriormente já era coisa do passado. Então vemos como eles sempre queriam ver algo, algum sinal. E
Os gregos, já pelo contrário, buscavam sabedoria, buscavam se aprofundar nos pensamentos, buscavam esquadrinhar, buscavam atingir as profundezas mais profundas e as altitudes mais elevadas do pensamento, do espírito humano. E o objetivo deles era esse. Só que nenhum desses dois pontos, a pregação da cruz, ou a palavra da cruz, como diz no versículo 18, esse evangelho se encaixava. E, como diz, apesar que já estou avançando um pouco, mas podemos depois retornar para o versículo 21. Cristo crucificado era absurdo, era um escândalo para os judeus. Eles esperavam um Messias vitorioso, um Messias guerreiro, um Messias que os iria libertar dos judeus, do jugo romano. E então esse Cristo crucificado para eles era algo, era um tropeço, era um escândalo, era algo que eles desprezavam. E para os gregos era uma loucura, era um absurdo. Como que um homem crucificado poderia ser o meio de salvação? Mas é justamente isso que Deus fez. Versículo 21. Podemos retornar nesse versículo também. Só para sinalizar aí a passagem que o nosso irmão Samuel citou, fica no Evangelho de João, capítulo 6, e versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Uma coisa que fica bem evidente nestas duas colocações do apóstolo Paulo com relação aos judeus e aos gregos, é que nós vemos as duas coisas que atrapalham o pecador de compreender as coisas de Deus e de se achegar a Deus. Uma é a religião, conforme o mundo apresenta, e a outra é a ciência. São duas coisas que são realmente perniciosas e que cegam os entendimentos das pessoas para que creiam no Senhor Jesus Cristo. Porque é preciso, para eu me achegar a Deus, é preciso que eu abandone a minha religião e abandone a minha ciência para aceitar o Senhor Jesus Cristo pela fé. Esse ponto que o irmão Lúcio abordou agora é bem interessante. A religião e a sabedoria humana. É interessante que os judeus, eles chegaram a um ponto, né, que aqueles críticos que tentavam apanhar o Senhor Jesus em alguma coisa para condená-lo, eles chegaram a um ponto que eles tiveram até mesmo que reconhecer que ele fazia sinais. Em João capítulo 11, no Evangelho de João capítulo 11, uma passagem bem conhecida, né, a passagem da ressurreição de Lázaro, após aquele evento, que foi um dos últimos milagres que o Senhor Jesus operou, dali ele já, logo em seguida, né, já foi para Jerusalém para ser morto. Depois que ele opera aquele milagre na presença de muitas pessoas, era um sinal indiscutível, né, ninguém que tenha presenciado aquilo poderia negar que aconteceu. Um homem morto há 4 dias sai do túmulo. No versículo, logo em seguida, eles se reúnem, o Sinédrio se reúne, né, aqueles principais
dos judeus se reúne, e no versículo 47 do capítulo 11 eles dizem: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Ou seja, eles já não podiam mais deixar de reconhecer que ele fazia sinais. Porém, ainda assim, eles se recusavam a crer nele. Eles se recusavam a crer que o Messias era aquele homem humilde no meio do povo, aquele homem que não tinha onde reclinar a cabeça, né, como o irmão Samuel já explicou hoje também. E isso também pode acontecer, acontece muito no meio religioso, né, e pode acontecer também conosco, devemos vigiar para que não aconteça. Não devemos deixar que certos dogmas, certas tradições nos seguem, né, a ponto de não conseguirmos ver o Senhor Jesus, não conseguirmos reconhecer o Senhor Jesus. E aqueles principais sacerdotes que se reuniram ali e que sabiam que Jesus fazia sinais, mas se recusavam a reconhecê-lo como Messias, eles conheciam as Escrituras do Antigo Testamento. Eles conheciam inúmeras profecias a respeito do Messias sofredor. Eles apenas tinham que aceitar, né, pela fé, a palavra de Deus. E eles, apesar de conhecerem as Escrituras, se recusavam a crer. E nós vemos aqui nesse versículo 22 que os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, e aí nós vemos uma perda de tempo, né? A forma como o versículo está colocado aqui dá essa impressão, né? Enquanto eles estão lá buscando sinais, enquanto eles estão lá buscando sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado. Então, os nossos olhos, eles precisam estar voltados para o Senhor Jesus. Precisamos ter o foco nele, olhar para as coisas do alto, e não ficar olhando para baixo, procurando coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, só vão representar uma grande perda de tempo, né? Precisamos depositar a nossa fé na palavra de Deus e olhar para o Senhor Jesus. Gostaria de dar continuidade a essa abordagem do judeu e do grego, lembrando que os coríntios eram gregos, então dizia respeito a eles mesmos. E o que nós queremos, qual é o foco aqui com essa comparação? O apóstolo Paulo faz os romanos também, ali ele ainda acrescenta os bárbaros, judeus, gregos e os bárbaros, que eram os povos não civilizados. O irmão já falou que os judeus estavam para a religião, os gregos para a ciência, para a sabedoria, para a cultura, os bárbaros para a ausência de estudo. E se formos para a própria cruz propriamente dita, lembramos que na cruz havia uma placa em cima do Senhor Jesus. E segundo Lucas 28, versículo 38, era em letras gregas, romanas e hebraicas. Temos de novo aqui os gregos e os judeus, os hebraicos, os judeus, repetidos, e aqui acrescentados os romanos, que eram o poderio militar, o poderio político da ocasião. Então nós vemos que o gênero humano ele tem certas categorizações que mostram cada um a sua ênfase, mas a ênfase tem um aspecto comum, que é o de melhorar a vida humana, o gênero humano. Eles querem se aperfeiçoar por esforços e méritos próprios. Nós vemos aqui em Coríntios, nesse mesmo capítulo, no versículo 29, um pouco mais para frente, ali o Espírito Santo ele evidencia o propósito desse argumento, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse é um propósito negativo, para ninguém se vangloriar. E no versículo 31, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor.
Então, os pensamentos de Deus não querem dar espaço para o homem, porque o homem provou em toda a sua história, em todas as suas manifestações, que ele é desesperadamente corrupto e que ele não tem boas intenções para com Deus. E então é por essa razão que o raciocínio dele está centrado que a palavra da cruz é loucura. E é por isso que ele já falou no começo, nos versículos 14 e 15, que ele não batizou ninguém, porque ele não queria ele ser o motivo de vanglória humana ao qual alguém que possa se reportar. Nós vemos esse mesmo pensamento se estendendo ainda ao capítulo 2, onde ele fala no versículo 16, nós temos a mente de Cristo, em contraposição com o capítulo 3, versículo 2, vós sois carnais, capítulo 3, andais segundo o homem, versículo 4, andais segundo os homens. Então, fica claro e patente aqui que qualquer migalha, qualquer faísca, qualquer porcentagem do caráter humano iria somente corromper os planos de salvação e o propósito de Deus. Por isso, o propósito de Deus anula completamente a manifestação da carne, a manifestação humana, e se coloca numa plataforma, num foco totalmente diferente. Tanto é que temos aqui, por um lado, a sabedoria dos sábios, no versículo 19, e no versículo 21, a sabedoria de Deus. São duas coisas completamente diferentes. E a sabedoria de Deus, ela recorre a alguma coisa que é um escândalo para os judeus e loucura para os gentios, ou seja, algo inconcebível dentro dessa manifestação da sabedoria humana, algo que está totalmente incompatível com a sabedoria humana. E lembrando que a cruz em si era uma coisa que não dava prazer para ninguém. A cruz era uma coisa, para os judeus já sabiam que era uma maldição, nós sabemos isso de Gálatas, maldito todo aquele que será pendurado no madeiro. E o próprio procedimento da cruz, a pessoa lá desnuda, exposta, era um espetáculo horrível, é uma coisa assim que causa ojeriza até a uma pessoa humana que se julga boa, de forma que fica claro para nós que nós temos o Espírito Santo de Deus, que a coisa que Deus escolheu é algo que é totalmente repugnante para o homem natural, mas onde o homem fracassa, Deus ele triunfa, e o vice-versa também. Onde o homem pensa triunfar, Deus não está presente. Interessante que também nos estimula. Estimula a falar desse evangelho, a falar dessa pregação. Nós temos no 21, aprove a Deus salvar os crentes. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Diz que é agradável a Deus. Nós temos no versículo 24, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. É interessante que nada vem, como já foi comentado, tem sido comentado, nada do homem. Então isso também nos impulsiona, nos encoraja, porque essa pregação, digamos, Cristo crucificado, não é algo que é nosso, no sentido de eu vou ter algum entendimento, eu vou acrescentar alguma coisa a isso. Vem de Deus, é o poder de Deus, e é um pacote completo, capaz de tirar o homem das trevas e conduzi-lo à luz e conduzir e guiá-lo aqui neste mundo. Também é um estímulo para nós. No versículo 21 nós lemos que
a sabedoria de Deus, de certa forma, não permitiu que o mundo o conhecesse pela sua própria sabedoria. Ou seja, Deus, na sua infinita sabedoria, já impediu, desde o início, que o mundo possa conhecê-lo mediante a sua própria sabedoria, justamente para excluir qualquer tipo de mérito, qualquer tipo de pretensão da parte da humanidade. E também no final do versículo, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Foi do Deus aprove salvar algumas pessoas pela loucura da pregação daquele Cristo crucificado. Mas salvar a quem? Salvar os que creem, aos crentes, aos que têm fé. E nós vemos no versículo 24 os que são chamados. Deus chama as pessoas. Vemos também em Efésios que a fé é um dom. Ninguém pode crer por si mesmo. A própria fé não é um mérito nosso. Deus que nos dá a fé para poder crer nessa pregação. Ou seja, que toda e qualquer contribuição humana, todo e qualquer mérito humano estão excluídos. Não há nada, absolutamente nada que o ser humano possa fazer, possa contribuir para a sua salvação. E visto que os sábios deste mundo não conseguem nada, com isso também fica aberto o caminho para qualquer pessoa. Os menos instruídos, os mais limitados, os analfabetos, as crianças, para todos existe a possibilidade. Porque se fossem somente os sábios, pouquíssimos seriam salvos. Mas Deus quis estender a sua salvação para todos. E o que vemos também no versículo 26, dentre os próprios coríntios, não havia muitos daqueles que se consideravam sábios na época, que haviam sido salvos. Nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Deus havia escolhido as coisas loucas, aquilo que era desprezível aos olhos humanos, aquelas pessoas que não tinham valor perante a sociedade, aquelas pessoas que não faziam diferença, que ninguém as conhecia. Essas pessoas foram chamadas, creram e foram salvas. E assim também é hoje. Aqueles que se julgam muito sábios estão entre os que mais longe se encontram da salvação, porque a sua própria sabedoria é um grande empecilho pelo qual eles são impedidos de crer e de ser salvos. Então, resumindo, Deus, em sua sabedoria, abriu o caminho para todos, abriu as portas da salvação para os que creem e não para os que têm algum mérito ou algo para apresentar que tem sua origem neles mesmos, no ser humano. Só para reforçar o que o irmão já colocou, Mateus 11 e 25. Naquele tempo respondendo Jesus disse: Graças te dou, ó Pai,
Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. É interessante como esse capítulo, esse primeiro capítulo, a condução do Espírito de Deus a direcionar ou a conduzir Paulo para, assim, despertar aqueles irmãos lá em Corinto dos erros. E nesse primeiro capítulo, esses versículos, tira completamente o homem do centro de todas as coisas. Tendo em vista que ele, como já foi comentado, eles eram carnais. Mas esses capítulos, esses versículos, tira o homem do centro e dá uma sacudida. Dá uma, são chamados a despertar, porque ele fala em todo o capítulo a respeito de Deus, o que eles receberam de Deus, a posição que eles tinham em Deus, como Deus manifestou, como Deus aprova a Deus salvar, conduzir. Mas Deus escolheu, temos o poder de Deus, a sabedoria de Deus, justiça, enfim, realmente olhando assim, não agora olhando somente para a igreja em Corinto, mas olhando para nós, isso nos coloca de fato por terra, nos faz refletir que nós não somos nada. Muitas vezes nos exaltamos e queremos trazer algumas coisas do nosso eu, quando olhamos assim, claro, toda a escritura, claro, mas essa carta onde estamos estudando, o primeiro capítulo, onde já foi falado aqui, que do capítulo 1 ao 9, apresentar a casa de Deus, um edifício, algo prático, realmente nos desperta. Como o Espírito tem guiado aqui o apóstolo. Nós já chegamos às 21 horas aqui no meu relógio. Queremos agradecer e podemos estar encerrando então o estudo por hoje com a oração. Gostaria só de fazer um breve comentário antes do encerramento. Lembrando que, muito embora a salvação seja algo realizado 100% por Deus, isto acontece de uma maneira em que o homem continua sendo responsável pelo seu pecado. Noutra ocasião, quem sabe, nós podemos até falar um pouco disso, mas só para ficar lembrado isso, porque o Senhor ele apresenta o seu plano de salvação, que é completamente dele, sem absolutamente nada do homem, sem que o homem seja isento de sua responsabilidade. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, na tua presença ainda permanecemos e graças te damos mais uma vez pelo Senhor Jesus, pelo qual tu manifestaste o teu poder e a tua sabedoria, proporcionando uma salvação perfeita e completa para todo aquele que nele crê. Queremos agradecer-te por esses momentos que passamos juntos virtualmente com os irmãos para o estudo da tua palavra. Queremos pedir a tua bênção sobre este estudo, para que nós possamos não somente ficarmos na teoria, mas principalmente avançarmos na tua vontade, avançarmos no sentido prático, para que possamos verdadeiramente colocarmos em prática aquilo que temos aprendido de ti. Pedimos mais uma vez a tua bênção sobre todos os irmãos que ao longo desses dias têm sido colocados na tua presença, quanto às suas necessidades, todo o teu povo, cada indivíduo,
que tu abençoe, guarde, proteja e console segundo os milhões da tua misericórdia. Queremos nos entregar nas tuas mãos com essas petições e ações de graças ao nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.